Então chegou a hora da gente começar a falar sobre estatística descritiva no R. Então o primeiro ponto vai ser a gente importar a nossa planilha de dados. Então vamos lá, dei um Ctrl Enter, importei, e agora eu vou, ou melhor, então agora chegou a hora da gente falar de estatística descritiva no R. Chegou esse momento. Então vamos lá. Primeiro ponto vai ser eu abrir o meu pacote, que se chama OpenXLSX. É o pacote que eu vou usar. Abrir esse pacote. O próximo ponto agora vai ser importar a nossa planilha de dados. Então eu vou para importar a nossa planilha de dados. A gente já passou por esse ponto algumas vezes, mas vamos lá de novo. Vai ser dados igual a read.xlsx. Esse aqui, ó. Eu cometi um erro de digitação ali, botei R-E-A-S. Mas o R já me deu sugestões e já me ajudou. read.xlsx, e agora eu vou especificar o nome da minha planilha, que vai ser pinguins, exercício 2, e tenho que colocar a extensão, o formato, né, que é XLSX. Então, fiz tudo certinho. Eu preciso especificar também o diretório, importante não esquecer o diretório, seção, setar diretório, escolher diretório, e aqui escolhe o diretório onde está a sua planilha, tem que ser a pasta exata onde está a sua planilha. A planilha não poderia estar, por exemplo, dentro dessa outra pasta aqui, não. Ela tem que estar solta aqui dentro da pasta que você escolheu. Fiz aqui, e agora se eu vim aqui, Ctrl Enter, importou, tá vendo? Dados. Vamos pedir para sumarizar. Tá aqui, uma planilha grande, eu tenho espécie, ilha, comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira, massa corporal, sexo e ano. Vamos visualizar a planilha para a gente ver tudo que tem aqui. Então, essa aqui é uma planilha com dados reais de espécies de pinguins, né? São 3 espécies: pinguim de Adélia, pinguim de Barbicha e pinguim de Getu. Em algumas ilhas, se eu não me engano, são 3 ilhas também, na Antártica. E aqui vai ter comprimento do bico, profundidade do bico, comprimento da nadadeira, massa corporal, sexo, fêmea e macho, e ano desses indivíduos. Beleza? Então, vamos dar só uma olhada onde é essa ilha aqui. Se eu pegar aqui o Ctrl C, vou vir aqui, deixa eu abrir outra aqui, Chrome. Vamos dar uma olhada aqui onde é essa ilha. Mapa, provavelmente aqui os pesquisadores desse artigo que coletou esses dados de pinguins. Coloquei aqui. Vou tirar aqui só para a gente dar uma olhada. Tá aqui, ó. Esse é o contexto de onde foi coletado esses dados. Na Antártica. As 3 ilhas estão nessa região aqui, onde as pessoas passaram, os pesquisadores corajosos, passaram um tempo lá coletando esses pinguins, 3 anos, né, 2007, 2008, 2009, coletando esse pinguim, fazendo essas medidas de profundidade do bico, massa corporal. Olha, isso aqui é a foto do lugar. É até bonito, né, essa paisagem. Então vamos lá. São esses os dados que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vamos pedir agora a média do ano. Como é que faz isso? A gente já viu, né? A função para pegar a média é min. Escreve assim, M-E-A-N, min. E ó, o R já abriu e fechou parênteses para mim. De dados travado em ano. E como é que eu faço isso para travar? Eu uso o sifão. Eu tive um professor que dava a explicação seguinte. O que é que geralmente trava a nossa vida? É falta de dinheiro, que é explicado pelo sifão. Ele explicava dessa forma e fixou, apesar desse exemplo um pouco fora da caixinha, né? Mas ajuda a fixar. E trava. Essa é a coluna que eu quero. O vetor que eu quero, né? Que é o vetor ano. Então aqui eu estou travando nesse vetor ano. Porque se eu só fizesse assim, ó, min dados, e não travasse nenhuma coluna, eu estaria pegando a minha planilha de dados inteiro. E a gente viu lá na aula de vetor que a função min, ela aceita um vetor numérico. E a minha planilha dados, né, ela tem várias informações aqui. Tem isso aqui que é caráter, isso aqui que é numérico. Então tem várias informações. Eu tenho que escolher um vetor numérico. Então eu vou pegar dados travado em um vetor numérico, que é o que eu quero, em ano. Então, ó, se eu selecionar só isso aqui e mostrar para vocês, vai pegar só o vetor dos anos. Então é isso que eu quero.
Não quero os meus dados inteiros, eu quero só o vetor dos anos. Então, dei um Ctrl Enter e está aqui a minha média dos anos. Agora vamos pegar a média de profundidade do bico. Vamos ver o que acontece. Vai acontecer um detalhe aqui que só acontece quando a gente trabalha com dados reais. Dados travado em profundidade do bico. E agora eu vou pedir para ver a minha média. E olha só, vai aparecer NA. Sabe por que apareceu NA? O R não entendeu muito bem, não conseguiu calcular a média. E aqui não apareceu a nossa velha amiga mensagem de erro. E aí fica mais difícil, né? Quando não aparece a nossa velha amiga mensagem de erro, a gente não sabe muito bem para onde olhar o que é que deu erro. Mas eu já vou adiantar para vocês. Eu vou vir aqui em profundidade do bico. Cadê? Profundidade do bico. Vou vir aqui. Eu cliquei aqui, tá vendo? Só para ele agrupar. Vou vir cá para o final. Cá para o final vai ter 2 NAs aqui, ó. Isso aqui não é zero. Porque zero seria uma informação. Mas profundidade do bico zero não dá, né? Seria o equivalente a não existe. NA significa que para esse bicho aqui, para esse indivíduo, eles não conseguiram medir nada, não conseguiram medir a profundidade do bico, não sabe se é fêmea, não sabe se é macho. Mas nesse vetor aqui, que é o que importa para a gente, não tem essa informação. E quando tem NA, o R não consegue calcular. Ele fala, opa, não entendi o que você quis dizer aí, não. Então, para a gente eliminar esses NAs, informar para o R que tem NA e a gente quer que remova esses NA, a gente vai botar o argumento aqui, ó, NA.rm igual a T de true, de verdadeiro. Uma vez me perguntaram na aula o que é que significa NA.rm. E NA.rm é a abreviação de NA remove, para remover os NAs. Então é isso que esse argumento vai fazer. Vai tirar os NAs da jogada e agora sim vai calcular a média. Tá vendo? Isso aqui só acontece quando a gente tem dados reais. Por isso, quando eu montei no primeiro curso, lá que foi o curso de Bioestatística no R, que é onde eu explico análise de dados, eu fiz questão. Eu demorei uns 2 anos gravando esse curso, né? Porque estava coletando material, estava coletando dados reais para a gente usar dados reais. Mas eu fiz questão de fazer o curso inteiro com dados reais. Então, vamos lá. Eu calculei isso aqui e o próximo vai ser calcular a média de profundidade do bico, né? Só para a gente reforçar, a gente fez ali profundidade do bico, mas vamos calcular aqui agora, ó. Já que a gente já fez profundidade do bico, vamos pegar outro. Dados travado em comprimento da nadadeira. Vou fazer? E apareceu a mensagem de erro. Ó. Não foi possível encontrar a função MENA, ou seja, foi erro de digitação de minha parte. Min é a função. Essa aqui. Comprimento da nadadeira. Vai aparecer o nosso NA, a gente já sabe por que é. A gente vem aqui e bota NA.rm igual a true, de verdadeiro. Está aqui a média do comprimento da nadadeira. Então agora vamos brincar de desvio padrão. Como é que faz para pegar o desvio padrão? SD é a função para pegar o desvio padrão. E agora eu especifico os meus dados. Dados travado em comprimento do bico. NA, lembrar, já que tem NA.rm igual a true, de verdadeiro. Está aqui, pegou o nosso desvio padrão do comprimento do bico. Agora vamos brincar de mediana. Vamos pegar a mediana. Qual é a função? A gente já tinha visto essa. Vai ser median de dados travado. Escolho agora aqui de quem é que eu quero. O R já coloca aqui pra gente. Isso ajuda bastante. Vamos pegar o comprimento do bico e coloco também NA.rm igual a true, de verdadeiro. E está aqui. A mediana é 44,45. Para quem não sabe o que é a mediana, ela vai ser aquele valor que vai estar na meiuca, vai estar no meio da distribuição alinhada dos seus dados. Que é alinhada do menor para o maior. Não é alinhada que fala, esse é um termo informal, é em ordem crescente. Né? Em ordem crescente. 10, 20, 30, 70. Vamos supor que eu tenho esses valores aqui, e aqui eu tenho 670, por exemplo. São esses valores que eu tenho. Então, a mediana vai ser esse valor aqui, ó, que está na meiuca. Está no meio. Não importa se aqui é 670 ou se é 6.000. A mediana vai ser esse valor que está no meio. Vai estar sempre aqui no meio a mediana. Então, o R está calculando para a gente esse valor aqui, ó, que é a mediana. Beleza?
E agora vamos falar então de erro padrão. Né? A gente viu lá na Excel o que significa cada uma dessas médias, dessas métricas. Média, mediana, erro padrão, desvio padrão. Agora vamos ver como calcular o erro padrão no R. Infelizmente, não existe uma função no R base que calcula o erro padrão. Então, mas a gente pode calcular ele manualmente. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer. A gente viu lá também, né, na aula na planilha, que o erro padrão ele vai ser o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então a gente só vai fazer essa conta aqui. Então vai ser SD de dados travado em comprimento do bico, né, que aqui calcula o erro padrão, dividido por quem? Pela raiz quadrada do n. Eu posso escrever meu n, posso escrever assim, SQRT do n, que eu sei que é 344, mas vamos supor que eu não quero ir lá e olhar o meu n, eu quero fazer de um jeito mais profissional, digamos assim. Então eu posso pegar uma função, tem essa função aqui, ó, tem essa função, eu vou escrever aqui, ó, LENG, length, que pega o comprimento do seu vetor, o n do seu vetor, de dados travado em comprimento do bico, que é o que a gente pegou. Se eu der aqui, ele vai dizer 344, né? Então não precisa olhar. Então vamos pedir a raiz quadrada desse meu vetor, desse vetor aqui. Então se eu fizer isso aqui, ele está voltando NA. Por que ele está voltando NA? Vamos entender aqui o que está de diferente. Do bico está travado em dados, travado em comprimento do bico. Aqui está certinho, aqui está certinho. Deixa eu calcular de novo. Continua voltando NA. Deixa eu ver aqui na minha pesca. Dividido. Não, já é erro de digitação também, aqui provavelmente, não? Deixa eu ver se tem erro. Não, está escrito certo. Dados travado em comprimento do bico. Deixa eu só rodar esse aqui para ver se vai. Aqui apareceu. Então aqui tem algum erro, ó. É exercício de achar erro. Dados travado. Ó, o erro tá aqui, ó. Não tem... Lembra que eu falei que os dados reais têm NA. Isso é muito importante da gente ter em mente. Quando a gente está trabalhando com dados reais, que tem essas pegadinhas. Então, isso aqui que eu esqueci, ó. NA.rm foi erro meu de esquecer de colocar isso aqui. Por isso que voltou NA. Por isso que estava voltando NA. Porque não tinha isso aqui. Eu achei que o erro estava desse lado aqui, que foi o que eu tinha acabado de escrever, mas não, mas estava desse aqui. Então, eu rodei, prontinho, calculou o meu erro padrão. E aí tem essa outra forma de escrever o erro padrão, que eu botei para vocês, que é essa forma aqui, ó, que eu estou escrevendo aqui, a raiz quadrada de 342. Mas por que não 344? Porque, como eu falei com vocês, tem duas aqui que é NA. Então, o total aqui, deixa eu alinhar aqui de novo, para ficar na ordem. Então, tem 344, tá vendo? Menos 2, que é NA, 342. Então, a gente tem que estar atento para essa questão do NA, para ela não atrapalhar nossas análises. Então, aqui eu calculei o erro padrão, e dessa vez eu criei um objeto chamado erro, que é esse aqui, que é numérico, tem um valor, que é esse valor do erro padrão aqui. Então, eu criei um objeto e coloquei aqui. Dá para fazer isso também. Você cria um objeto e coloca o erro padrão dentro desse objeto. Estão apresentados a introdução de estatística descritiva no R. Tem mais coisas aqui que a gente vai trazer, mas a gente fica por aqui e voltamos na próxima aula.